muito boa noite. Estamos começando mais uma semana. Hoje é 16 de abril de 2018. Começando mais uma semana de Atualidades Pampa. Seu programa de início de noite, de tarde, da noite também, quando você conversa conosco, seja através do e-mail, seja através do WhatsApp. Trocamos ideias sobre as notícias, sobre o que aconteceu no final de semana, nesse início de semana, o que vai acontecer nesta semana. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Entre os assuntos que chamaram a nossa atenção hoje está o anúncio da Caixa Econômica Federal de que houve uma redução de juros para financiamento da casa própria. E limites também foram aumentados. Então nós vamos conversar sobre isso, vamos esclarecer algumas dúvidas que eventualmente tenhamos e os senhores também. E Porto Alegre já começa a se preparar para a chegada de imigrantes venezuelanos. A Casa Civil do Governo do Estado fez um contato com o prefeito para saber o que poderia ser, o que não poderia, e vamos conversar sobre isso. Aliás, temos muitos venezuelanos já morando aqui em Porto Alegre e não são esses que estão chegando agora. Um alerta para você: se você pagou o licenciamento do seu carro na semana passada, preste atenção. É bom você entrar no site do Detran e conferir se foi registrado o seu pagamento, se está tudo liquidado. Por quê? Porque um problema no sistema bancário fez com que mais de 36 mil contribuintes ficaram perdidos por aí. Se você pagou, não chegou no Detran. Então, é muito importante que os senhores que pagaram os seus licenciamentos na semana passada entre em contato através do site do Detran, confira pelo seu Renavan, pela placa do seu carro, se está quitado ou não. Se não está quitado, depois nós vamos falar sobre isso. Mas essa segunda-feira para nós, começou para nós jornalistas, comunicadores, pessoas que vivem o dia a dia da comunicação, foi um dia muito triste para todos nós. No meio da manhã tivemos uma notícia que no começo inacreditável para alguns se ligaram, é mesmo, não é onda, enfim. Faleceu hoje pela manhã Ricardo Vidarte, jornalista Ricardo Vidarte, que tem uma história pelas emissoras de televisão aqui do Rio Grande do Sul, tem histórias vividas com cada um de nós. Quem não trabalhou com ele na Gaúcha, trabalhou na Guaíba, como eu. Depois trabalhamos de novo aqui, no mesmo ambiente, na Rede Pampa. E o Vidarte hoje pela manhã, Ricardo Vidarte, ele que estava agora no SBT, hoje pela manhã ele gravava ou começava a gravar o seu programa de esportes quando se sentiu mal. Pediu alguns minutos para os colegas, porque ele não estava se sentindo muito bem. Foi até a cozinha, sei lá onde que ele foi tomar água para ver se animava, se sentia melhor, e só se sentiu pior e tombou. Quando ele tombou, os colegas trataram de acudi-lo, botar dentro do carro, levar até o Hospital Mãe de Deus, mas infelizmente, ao chegar no Mãe de Deus, Ricardo Vidarte, aos 58 anos de idade, faleceu de uma parada cardíaca. Assim como eu, muitos aqui nessa bancada tiveram histórias muito mais significativas, tem muito mais para falar, para contar da pessoa, do profissional, do amigo que era o Ricardo Vidarte, né, Chicão Tofani? Ricardo Vidarte, Magna, eu conhecia já ele, assim, no passant, quando eu trabalhava na Bandeirantes, mas eu fiquei mais íntimo dele, amigo, quando o Paulo Sérgio e o Alexandre Gadret criaram aqui um programa que virou história e nome no jornalismo de futebol, que é o Virando a Mesa. Era um programa muito divertido, uma espécie de Atualidades Pampa do futebol, sabe? Um pessoal bacana, sempre com um espírito legal. E eu fiquei com o Vidarte ali 5, 6 anos, o Virando a Mesa durou 10 anos, depois ele foi para o SBT, mas a gente sempre se encontrava, o Ruschel sabe disso, na noite, né, Ruschel? Sim. Ali no Nova York, no Press, no Thomas, um cara de vivendo a vida legal, um cara de sucesso com as pessoas, sempre com um carro bonito, tinha comprado um Fusca novo, brincalhão, nós pegava no pé dele sempre, ele sempre tinha um fair play, aquele sorriso bacana dele.
E eu fico muito triste, Magda. E tu te lembra também, na Associação Leopoldina Juvenil, durante anos, a festa da Pampa para a Expo Inter, ele sempre fazia com a rádio no hall de entrada lá, e sempre bacana, tu chegava com alguém, vem aqui, para lá. Acho que o mundo, não só o mundo esportivo, mas eu acho que a sociedade em si, ela ficou mais pobre sem Vidarte. Porque Vidarte é daqueles cara que no gênero dele é insubstituível, não acha ele? Primeiro, dividir com todos os nossos telespectadores a nossa tristeza. Nós iniciamos a segunda-feira impactados por um jovem, um pai extraordinário. Quem via de perto o Chicão, a gente que convia ele com aquele menino dele, agora já com 15, 16 anos, né? Mas a gente viu nascer. Eu comecei com ele, Chicão, fazendo o programa na Rádio Pampa, aqui. Tinha um programa que depois era seguido pelo Antônio Augusto, fazíamos à noite. E aí ele foi para a Rádio Grenal, e a Rádio Grenal ele criou o horário das 7 da manhã, um horário que virou um case, um verdadeiro case, uma audiência extraordinária. Não tinha que entrasse no seu veículo e não começasse. E aí ele depois seguiu o seu rumo e a Rádio Grenal manteve com sucesso habitual. Um amigo de todos. Eu gosto assim, aquela pessoa que todos falam bem, todos gostam. Ele sempre tinha um sorriso, um abraço, um afago para quem precisasse. Eu o encontrei na sexta-feira vindo para o programa, eu saindo da academia e ele chegando com uma disposição alegre, risonho, com aquelas frases que ele tinha extraordinárias, né? Então, esteja onde estiver, o meu conforto para a família, para o menino dele que tem um extraordinário exemplo, um pai que poderá modelar toda a sua vida. E uma coisa importante também, o Vidarte sempre tinha assim um sorriso maroto, um olhar afetuoso. Meninão, né? Meninão, essa é a ideia. Um sorriso bacana. Os atos fúnebres dele se dão a partir desta noite de segunda-feira e o sepultamento será às 10h30 da manhã desta terça-feira. Ele está no cemitério João 23 e lá será enterrado. É muito triste isso, é muito triste a gente ter que dar uma notícia dessas de um colega que tem a idade da gente, né? Enfim, com tanta gente pedindo para morrer nesse mundo. Dona Magda, eu não ia falar porque, como eu sou profundamente emotivo, eu tive duas perdas. A primeira perda pela manhã é quando me ligaram de São Paulo dizendo da morte do Paulo Barbosa. Paulo Barbosa foi um dos mais famosos comunicadores do rádio brasileiro. Atuamos juntos na Rádio Globo, quando lá trabalhei. Atuamos também na Rádio Capital de São Paulo. Depois ele foi viver a sua vida, os seus caminhos, e eu voltei para o Rio de Janeiro, onde trabalhei muitos anos na Rádio Tupi. Era um grande comunicador, disciplinado, fazia os seus programas. Quando ele viajava, gravava todos os programas com antecedência. Foi um grande profissional que morreu. Fez o seu programa sábado na rádio, se despediu dos amigos, etc. Tudo bem, segunda-feira a gente tem aquela reunião e tal, etc. Aí, hoje pela madrugada, foi a óbito também com infarto. E o Vidarte, todos vocês já falaram a respeito. E apenas a única coisa que eu me lembro do Vidarte, todos os dias em que conversamos, durante todos esses anos, que ele trabalhou muitos anos aqui na casa, é como vocês falaram da alegria. Aquele sorriso dele, campeão dos campeões, né? Que ele adorava dizer, campeão dos campeões, como vai, não sei o quê, aquelas brincadeiras todas do Vidarte. Então hoje eu estou duplamente triste pela morte do meu amigo Paulo Barbosa e do meu amigo Vidarte. Tu falaste no Paulo Barbosa, eu acho que não faz muito tempo aqui. Acho que, sei lá, algum aniversário, alguma coisa, não foi? Talvez, tu falaste nesse Paulo Barbosa, não faz muito tempo. O Paulo Barbosa tinha ficado viúvo recentemente, casou novamente, casou com uma advogada que inclusive participava dos programas dele. Mas é aquela vida atribulada de São Paulo. Levantava às 5 da manhã, fazia um programa numa rádio, fazia um programa numa televisão e fazia um programa na outra rádio. Quer dizer, trabalhava das 5 da manhã até as 10 da noite com aquela vida de São Paulo, com aquele trânsito de São Paulo. Realmente a pessoa não aguenta. O organismo é uma máquina, né? E a gente não pode exorbitar. Mas não precisava ser tão cedo. Eu não tive essa convivência, assim, mais próxima com o Vidarte, mas só no entrar e sair da TV Pampa, realmente ele sempre tinha um sorriso no rosto. Sempre. Ele sempre que te encontrava, parecia que ele não tinha problema. No rosto. Uma pessoa iluminada. E isso só mostra realmente porque é cedo, né? A pessoa hoje com 50 e poucos anos, quer dizer, é muito cedo, as pessoas vivem muito mais e de uma hora para outra realmente é muito triste, a vida é um sopro.
A pessoa tem que viver, tem que ser feliz, tem que buscar aquilo que ela deseja realizar. Verdade. Não adianta deixar para depois. Amanhã, quem sabe depois eu tento. Amanhã depois. Não, hoje eu vou. Não deixa assim. Mexe com a sua vida. Se você não está fazendo aquilo que gosta, se você não está feliz, se você acha que tem que mudar alguma coisa dentro da sua vida, aproveita que o momento é agora, é já, porque amanhã a Deus pertence. A gente nunca sabe o que vai acontecer. E essas tragédias, elas têm que nos ensinar de certa forma, né? Ele foi tão feliz, parecia tão feliz, eu não tive contato direto com ele, mas ele sempre emanava uma felicidade, uma coisa boa, uma coisa tão transparente, que eu acho que fica de recado para que a gente realmente faça na vida aquilo que nos dá prazer e aquilo que nos deixa feliz e que depois a gente consiga transmitir essa felicidade para os outros também. Eu desejo muita força para a família do Vidarte. Eu também nunca trabalhei com ele, mas sempre como a Carla, esbarrando por ele nos corredores, né? E ele sempre muito educado, cumprimentando. Muito bonitona, assim, sempre tinha um olhar. Bom gosto ele sempre teve, bom gosto ele sempre teve. Ele tinha um olho comprido. O Vidarte sempre foi muito era um homem educado. bonito. Era bem apessoado. E cobiçado pelas mulheres. Educado. Nós que saímos, desculpe, mas só para referendar, nós que saímos com ele, a gente sabe, desculpe. Mas você pegava as rebarbas. Botava ele na frente, o que sobrasse a gente podia pegar. Verdade, cara. Desculpe, Mas Jéssica. força para a família, viu? E parabéns pelo pai, pelo esposo, pelo filho que ele foi, que sempre foi muito educado, tratando a gente sempre com um sorriso no rosto. É verdade. Magda, quero só encerrar com os jargões dele. Líder máximo do futebol brasileiro. Chegou o café! Cadê o café? Esses bordões eu vi hoje dezenas e dezenas de publicações repetindo esse bordão dele. Quer dizer, fica a sua história, fica o que ele construiu e insisto muito para aquele menino que hoje deve estar vivendo a sua maior tragédia nesse momento, né? Nesse momento, porque a gente viu como ele se esmerou. Esse menino nasceu e ele desde pequeno ele só falava e era com fotos e coisas. Então ele acompanhou tanto. Então esse menino tem um belo exemplo para seguir e é a vida, né? Vamos aprender com ela. A Carla definiu bem o Vidarte. Ele caminhava sorrindo. Ele falava sorrindo. Era o cara que o sorriso era o traço da personalidade dele. Pois é, eu acho que com tanta coisa que se inventa por aí, né? Devia existir uma lei, uma máxima da natureza que é proibido as pessoas morrerem antes dos seus 80 anos. Devia ter uma coisa assim, sabe? Porque é muito, muito difícil a gente aceitar uma morte tão prematura assim. Mas, enfim. Porto Alegre se prepara para a chegada de imigrantes venezuelanos. Tem-se a informação de que pelo menos umas 300 pessoas já moram aqui na nossa capital, sendo que 1/3 dessas pessoas tem chegado assim nos últimos 6 meses. Elas não estão nesse roldão aí de pessoas que estão vindo para cá. Outras vieram visitar a filha que estuda aqui e foram ficando. A verdade é que nós estamos vivendo um momento diferente. Quando chegaram os haitianos e os senegaleses aqui, a gente não tem mais como segurar tanta gente assim. E o governo do estado fez um contato com a prefeitura para saber se a prefeitura estava fazendo alguma coisa, né? Para receber essas pessoas. Existe uma associação, que é uma entidade vinculada à Rede Marista, que lançou um projeto dedicado aos venezuelanos aqui na capital. Chama Araguaney, que significa nome da árvore símbolo da Venezuela, que lembra um ipê amarelo. E aí a iniciativa conta com voluntários individuais para atender as demandas das pessoas, orientações jurídicas, ajuda para obter carteira de trabalho, enfim, busca empresas parceiras para ver se consegue também colocar essas pessoas, mas a verdade é que Porto Alegre, isso foi dito pelo secretário, não tem abrigos, não tem albergues, não tem nada para ajudar essas pessoas. Que é o que está acontecendo em Roraima, né? As pessoas estão dormindo nas praças, estão dormindo na rua. Nós repercutimos na semana passada exatamente a notícia de que finalmente as fronteiras seriam fechadas e até criticamos a ausência de poder político do Estado, o Estado como um todo, que permitia que continuasse entrando. A governadora pedindo socorro lá, entraram 50 mil pessoas por ela e foram redistribuídas pelo país até então apenas 236
me parece ser esse o nome. Agora, também é uma questão humanitária. Depois que deixaram entrar, aí não pode, né? Essa é a questão que nós temos que tratar. Nós não conseguimos cuidar nem dos nossos, mas se deixaram entrar, que mobilizemos a sociedade, que mobilizemos as instituições para dar-lhes amparo. Porque não é só assim de eles chegarem aqui precisando de tudo. Eles até têm amigos, têm familiares. Então, eles chegam, vão para esses lugares, né? Mas depois eles começam a procurar emprego, começam a procurar colocação. Então, a Prefeitura de Porto Alegre e a Casa Civil da Presidência da República estão em conversações, porque isso é um problema da Presidência da República, né? Sem dúvida. Não, a minha crítica é que não se crie cidadão de primeira linha e cidadão de segunda linha, né? Eles, no momento que deixaram entrar, eles passam a ter o mesmo problema que os nossos e a merecer o mesmo amparo que os nossos. Sem dúvida. Enquanto isso, na manhã dessa segunda-feira, o povo lá do MST, do Boulos e tudo mais... MSTS, como é sem teto, MST. O Povo Sem Medo e o MTST. MTST e mais o povo do Povo Sem Medo invadiram lá, ocuparam, eles não gostam de invadir, o negócio ocuparam. Eles ocuparam, fizeram uma ocupação no triplex do Lula, colocaram faixas, outras pessoas ficaram na frente, derrubaram o portão e tudo mais para entrar dentro. Invadiram o prédio. O edifício. Ocuparam o triplex, dizendo que se o triplex é do Lula, eles deveriam ficar lá e não teria problema nenhum. De prestar para eles. Exatamente. Depois a polícia chegou, conversou e eles acabaram saindo pacificamente. Agora, tá uma bagunça. Horror. Não, tá um horror. Foi bagunça, isso, né? gente? Não, e aí as pessoas nas redes sociais, é isso mesmo, adora resistência. Eu fico impressionada, mas isso daí é bagunça, é desordem. Não, é absoluta desordem. Vejam o que estão fazendo também lá em Curitiba. A população não aguenta mais, os vizinhos, as pessoas tomaram conta de um bairro, de uma cidade que não é sua. É movimento sem trabalho. Movimento do sem trabalho, é MST. É movimento do sem trabalho, porque não é possível. E também dos que não trabalham e recebem o seu salário, como senadores, governadores, deputados, que estão fazendo vigília praticamente em Curitiba. Aliás, a piada hoje nas redes sociais foi o pedido do ex-presidente Lula para que a senadora Gleisi Hoffmann vá até lá, que ele tem coisas para conversar com ela. Uns amigos meus me perguntaram se isso é uma visita íntima. Eu disse, acho que não sei, mas onde a fumaça há fogo. Ela já teve um case, quer dizer que quem tem um, tem dois, tem três. Ela chegou a cogitar a hipótese de largar o Senado para ser advogada, para conseguir manter contato, porque só os advogados que estão constituídos no processo, tanto com o juiz Sérgio Moro como no processo de execução, é que podem fazer essa visita, ou pessoas da família. Exatamente isso. E ela não é Mas é claro disso. Que ela não vai largar nunca o Senado, porque o Senado lhe garante foro privilegiado. Magda, não, já que o programa começou tão pesado e já estamos no Lula de novo, deixa eu... O programa hoje começou com uma notícia triste, aí entramos na política, que é a parte chata, o pessoal gosta... Não, mas isso não é assim, não vai ter programa. Não vai ter programa. Não, é que o pessoal sabe que os elogios que a gente recebe, vocês também devem receber, é que eles adoram começar a bancada, é divertida, mas não se tem condições de ser divertido o tempo todo, porque na verdade é um programa de notícias, né? Eu queria trazer para a bancada aqui, Mari, a estratégia que está sendo montada para registro da candidatura Lula. Essa é uma estratégia que está sendo engendrada, a gente tem informações daqui e dali, a gente vai dividir e as informações vão chegar aos poucos, né? O presidente foi condenado a 12 anos, 2 meses e 20 dias, mais ou menos isso aí, e ele, portanto, ele está na ficha suja, ele não é mais ficha limpa, até que possivelmente possa conseguir, tem se aventado também na bancada uma liminar pelo Tribunal Eleitoral, mas não é isso, ele hoje, o que vale é que ele é ficha suja. Mas nada impede que se registre uma candidatura. Então, o que está sendo montado, Magda, é que pode se registrar no último dia, 15 de agosto. Veja os prazos, eu anotei aqui para ser fiel ao nosso telespectador. Tu pode registrar a chapa até 15 de agosto. Apostando na lerdeza do judiciário. Não vai conseguir impugnar, porque ele teria que ser julgado até 17 de setembro. Então, vamos lá as datas. 15 de agosto registra a candidatura. Tem que ser impugnado, já oficialmente julgado, até o dia 17 de setembro. Se não fizer, ele irá
para fotografia, ele constará da nossa cédula. Então, a estratégia é que, mesmo que posterior a isso seja cassado, ele, por estar ali, possa trazer para o seu vice ou para aquele que for, então ele poderá transferir os votos. Essa é a estratégia que está sendo Mas é uma engendrada. estratégia burra, né? Não, eu estou trazendo a estratégia. A estratégia é para avaliação de quem ouve e de quem não ouve. Ele vai acabar nem ele, nem o vice dele. Eu acho, esse é o meu sentimento. O que foi divulgada a pesquisa do Datafolha esse final de semana e mostra vários cenários, né? Várias possibilidades. Indo Temer, não indo Temer, indo, né, o Meirelles, não indo Meirelles, enfim. Alguns cenários mostram quando o ex-presidente Lula participa da eleição, coloca Lula 31%, Bolsonaro sempre vem em segundo lugar com 15%, a Marina em terceiro, 10%, Joaquim Barbosa 8%, Alckmin 6%, Ciro Gomes 5%, Álvaro Dias 4%, Manuela 2%, etc. Isso com o Alckmin, com o Meirelles participando. Com o Temer participando também não muda muito. O Lula vai para 30%, mas mais ou menos é isso daí. Mas se vai, por exemplo, Fernando Haddad, aí Bolsonaro passa para o primeiro lugar, 17%, Marina Silva, 15%, Ciro Gomes, 9%, Joaquim Barbosa, 9%, Alckmin, 7%, Álvaro Dias, 5%, Haddad com 2%. Olha a perda. O Lula não está conseguindo transferir para outra pessoa. Por isso que eu acho que eles querem adotar exatamente isso. Porque a única chance dele realmente é com o ex-presidente Lula. Não tem outro nome. Até porque o PT nunca construiu outro nome. O nome do PT sempre foi o Lula. Então, quer dizer, eles estão realmente desesperados. Já para o segundo turno, se o Lula chega no segundo turno, ele ganha do Bolsonaro 48% e 31%. Se vai com o Alckmin, ganha 48%, 27%. Se chega no segundo turno com a Marina, Lula 46%, Marina 32%. Agora, se Fernando Haddad chega no segundo turno, ganha o Bolsonaro. Bolsonaro, 37%. Se Bolsonaro, 37%, Haddad, 26%. Se chega no segundo lugar, Haddad, o Alckmin ganha do Haddad, 37%. Então, quer dizer, o Haddad também está muito ruim, né? Muito ruim, é mesmo. Na pesquisa. Apesar de que até agora eles disseram que quem será o candidato realmente é o Lula, então não investiram em outro nome. Mas também. o Haddad também, né, já fez uma péssima passagem por ministérios, por coisas assim. Enquanto isso, o Dória está ganhando. São Paulo. É isso que eu achei, eu não acreditava muito nisso. 29% tá o Dória na pesquisa, né, Sim, gente? na pesquisa. Vamos combinar que também é Datafolha, é pesquisa, a gente também tem que dar aquela margem de erro. Mas tem que falar, né? Magno Barcelos. Bom, eivado de parvoíce, gostaram do termo? Adorei. Eivado de parvoíce, o senhor Michel Temer fez duas que eu vou contar para vocês. A primeira, ele abre a porta do gabinete, tá aquele monte de políticos, aquele monte de puxa-saco lá, e diz: quem de vocês quer ser ministro? Opa, e tu não estava lá, Mário, para levantar o dedo? Não, mas mais ou menos foi assim. Eu estou fazendo um simulacro. Sim. Gostaram? Gostei desse simulacro. Aí, o que ele fez? 3 ministros novos que ele nomeou a semana passada. Para todos os 3, ele disse a mesma frase: este é o meu melhor ministro. Veja uma personalidade dele. E segundo, a mancada que ele deu com o presidente chileno, o senhor Sebastián Piñera. Nesse encontro que houve lá no Peru, foram conversar, uma reunião entre os dois, e aí começaram a conversar. Disse: olha, meu querido presidente do Chile, como eu gostaria que o Chile e o Brasil fossem para a final da Copa do Mundo. Todo mundo sabe que o Chile não está na Copa do Mundo. Todo mundo sabe. E o pior é que ele não se deu conta e o Pinheiro ficou chateado. O que ele pensa aqui? Aí tá me usando? Eu tô fora do negócio e tal. Diz que o Pinheiro saiu bufando lá, olhando para ele, e não entendeu o porquê. Por isso que eu falei de parvoíce. Por que o presidente do Chile ficou chateado com ele? Agora, ele não tem um mínimo de conhecimento das coisas, ele não se aprofunda. Eu não sei se ele fala por falar, tergiversa, eu não sei exatamente qual é o comportamento. Nosso presidente não entende nada de futebol.
futebol e de outras coisas, né? Porque essa não foi a primeira gafe, a segunda gafe que ele tem no meio do esporte, porque uma vez ele deu o nome do Corinthians também, mas era o nome do Palmeiras, fez uma confusão. Isso é pior que eu. Os presidentes não estavam muito bem, não. Olha, eu recebi uma notícia e não anotei, porque eu digo, não era merecedora, mas vou ter que trazer, porque estamos falando aqui na bancada do esporte. Um deputado, primeiro tem que saber quanto custa um deputado para o país. Depois tem que saber quantos assessores eles têm. E aí o projeto apresentado é que o juiz de futebol, para ser juiz de futebol, tem que indicar seu clube. Vocês acreditam? Eu vi isso. Vocês viram isso? Hoje saiu isso hoje. Olha, como é que tu vai levar? Quanto custa um deputado para ele entrar com esse projeto? Que terá que ser examinado por uma comissão. Não, mas eu não posso acreditar que ele vai ir adiante. Isso não pode passar da porta do gabinete. Olha, eu ia pegar o nome do cidadão, eu digo, não, achei que não merecia nessa bancada, mas como entramos rapidamente no futebol, eu só fiz a menção para os senhores. É que é tão bizarro que tem que ser. É bizarro, né? Não adianta, né? Olha, está no osul.com.br, que você sabe, tem à sua disposição 24 horas por dia, né? É só você baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar. 24 horas sempre atualizando as notícias e entre as que nós temos hoje está essa que foi uma manchete minha. Redução de juros para a compra da casa própria gera economia de R$257 mil. Na verdade, a minha manchete não foi exatamente essa, mas fala no percentual para financiamento da aquisição do imóvel usado. Uma boa notícia. Finalmente tu me deu uma levantada para eu dar uma boa notícia, porque eu vou ficar com a nuvizinha negra em que cada vez que eu falo, todo mundo se assusta, porque não tenho dito coisa boa. Não, essa é uma notícia extraordinária mesmo. É uma mudança no sistema de juros do sistema financeiro de habitação e do sistema financeiro dos imóveis. Então, o imóvel novo continua 90% financiado, mas os juros caíram de 10,25% para 9%. Isso é uma redução extraordinária, considerando um período de 30 anos. E para quem quer adquirir imóvel usado, também a notícia é muito boa, porque antes financiavam só 50% e tu precisava pagar 50% de receita própria, né? O que dificultava muito e tinha baixado o preço dos imóveis, exatamente pressionado por não haver financiamento. Não tem financiamento. Então subiram de 50% para 70% e também reduziram as taxas. Ela caiu de 11,25% para 10%. Então, a gente que tem dado muita notícia ruim, essa é a notícia boa, já está vigorando desde hoje. Você amanhã que está querendo comprar seu imóvel, vai lá. A prestação reduz consideravelmente com essa baixa de 10,25 para 9 ao ano, né? Isso, como eu disse, em 30 anos reduz muito o valor médio da prestação. Muito bem. E a outra notícia também, que lida com dinheiro e principalmente com quem fica chuleando ali o crédito na sua conta, a partir desta segunda-feira, os cheques, não importa que valor tem, todos serão compensados em um dia útil. Porque antes, cheques menos de R$300 levava 2 dias, já era pouco, ainda levava 2 dias para entrar na conta do sujeito, né? Então agora não, a partir dessas, todos eles passarão a ser compensados com um dia útil. Sobre as pesquisas, a pesquisa do Datafolha, boa noite a todos da bancada, as pesquisas do Datafolha são furadas, erram em quase todas as pesquisas, além de serem completamente direcionadas a quem eles de fato apoiam. É o Guilherme de Gravataí. Do mesmo modo, pensa o Carlos de São Jerônimo. Boa noite, bancada querida. Qual de vocês acredita na pesquisa do Datafolha? Os nossos telespectadores, nenhum deles acredita, pelo menos aqui no WhatsApp. É o que diz o Enio Pila, ilustre bancada, não existe prognóstico de eleição com urna eletrônica. Pesquisa mais fria que freezer de frigorífico. E assim se vão as manifestações. E o Márcio Costa, de Porto Alegre, pergunta: boa noite, Carla. Tem uma solução para esses venezuelanos. Hospedar todos eles na casa da Dilma. Parentes do Lula que foram lá tirar foto com Hugo Chávez, com Maduro, quando eram presidentes. É o que diz o Márcio. É uma boa ideia do Márcio, né? Falando em boas ideias, deixa eu até aproveitar e botar meu óculos para enxergar melhor aqui. Você tem uma ótica da sua confiança?
Estou falando daquela que tem armações lindas, como essa que eu estou usando, como o meu óculos branco, aquele que eu comprei, que eu usei sexta-feira. Armações lindas, lentes de primeiríssima qualidade e o que é melhor, um lugar que tenha preços justos. Pois eu tenho. É a Center Ótica. A Center Ótica que fica dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center da Carlos Gomes. Eu friso que é no Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, com estacionamento no subsolo. Para quem quer comprar a primeira hora, ou para quem vai comprar efetivamente, a primeira hora do estacionamento é grátis. Mas você tem que fazer o seguinte, é fácil. Leve a sua receita, a receita do seu oftalmologista, que é o primeiro passo que você tem que dar, até a Center Ótica. Ela vai melhorar a sua qualidade de visão e ainda vai deixar o seu visual mais lindo. Mas tem mais, sempre tem mais aqui neste programa. Para os telespectadores do Atualidades Pampa, a Center Ótica tem um desconto mega especial, inclusive nas compras a prazo. Para você conferir tudo isso que eu estou dizendo e ter um óculos lindo como esse ou óculos lindos como as gurias estão mostrando para vocês, vai lá na Center Ótica, fica no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, mas não vai errar o lugar, é o da Carlos Gomes. Não esqueça, é o da Carlos Gomes. Fala com o Alexandre, fala com a Elis, você vai sair de lá de óculos, enxergando a vida muito melhor do que você enxerga até hoje, Mário Barcelos. Está rindo, Mário Barcelos? Eu tô rindo dessa história das pesquisas, né? Quando a pesquisa dá o Lula em primeiro lugar, todo mundo acha bom. Não, tá certíssima a pesquisa. Não dá o Lula em primeiro lugar, aí a pesquisa não serve. Aí a pesquisa não serve. Mas eu quero contar para vocês rapidamente uma historinha da Venezuela. Criou-se na Venezuela, em Caracas, a bela capital da Venezuela, que aliás é uma cidade muito bonita, com bairros pobres, mas bairros ricos, avenidas maravilhosas, Sabana Grande que corta toda a cidade. Mas eles criaram uma nova moeda chamada Caribe. A prefeitura de lá criou. Como a inflação está em 18.000% ao ano e não tem mais papel para imprimir, estão dizendo que existe um processo de sabotagem, que roubam o papel moeda, criou-se essa moeda subsidiada pelo governo, para que as pessoas possam comprar os gêneros alimentícios, os gêneros de primeira necessidade. Bom, a moeda a nota mais alta é de 100 mil bolívares. E não dá para tomar um cafezinho com essa moeda. 100 mil bolívares. Aliás, eu me lembro de um país... a gente vê como não vale nada o dinheiro, né? Não, e eu me lembro de um país que era mais ou menos isso, você lembra? Eu também lembro. Ia comprar bolachinha de manhã, custava um preço. Voltava de tarde, não tinha mais dinheiro. Não dava, a minha economia tinha acabado. E deve-se isso a esse plano que foi na época do governo Itamar Franco, quem ninguém fala e ninguém reverencia, que foi um grande presidente deste país. Ele podia ter um caráter timorato, quer dizer, um cidadão tímido e tal, mas ele foi um grande presidente dentro do seu esquema e dentro do seu modo de vida. Então a Venezuela sofre tudo isso. Estima-se que mais de 70 mil venezuelanos têm vindo para o Brasil. Sabe quantos venezuelanos foram embora daquele país? 7 milhões. Nossa. 7 milhões de pessoas atravessaram as fronteiras. Quer dizer, 1/3 do país se retira porque não tem moradia, não tem segurança, não tem comida, não tem emprego, não tem absolutamente nada. E ninguém faz nada para tirar esse cidadão, para fazer uma eleição correta, que possa ter um governante, alguém digno, alguém que tenha condições de governar aquele país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Não dá para entender que um país como a Venezuela esteja vivendo um momento tão grave e tão triste da sua história. É a República Bolivariana que queriam fazer no Brasil. Como é que vê isso nosso professor de história? Eu acho, na minha avaliação, a Venezuela, ela virou um país que ninguém mais tem vontade, ninguém tem mais... nem vontade de política e nem desejo pela Venezuela. Ela está acabada. Por quê? A Venezuela tem as maiores reservas da América do Sul de petróleo, mas o petróleo, os americanos têm no Golfo do México petróleo até o ano 2050. Só que o petróleo, Magda, dentro de 5 anos, o teu carro é sucata. Porque os carros elétricos vão chegar de uma forma que o carro a gasolina não vai valer mais nada. Então, se o senhor tem uma Mercedes, um Audi, um carro de 300, 400 mil a gasolina, trate de vender.
Porque o carro elétrico veio para ficar, independente da gasolina. Ah, mas os grandes produtores de gasolina vão produzir diesel, vão produzir gás, vai continuar. Mas a figura automóvel, essa terminou. E a Venezuela está nesse contexto. Então, a Venezuela, eu tive uma vez em Isla Margarita, que lugar bonito, lugar que rivalizava com Cancún, com Aruba. Hoje não existe mais. O Caribe venezuelano, que era um sonho de consumo do turismo, terminou. As Misses da Venezuela, nem representante teve no Miss Mundo agora, terminou. A Venezuela não existe mais. Não existe, a Venezuela o governo acabou com o povo. É um Suriname da vida. O governo acabou com o povo da Venezuela, acabou com a felicidade, acabou com a chance de vida. Eles não têm o que agora, comer. Cara, eles não tinham papel higiênico para usar. É uma coisa absurda o que acontece. Tu falou certo. E outra coisa, então esses candidatos do PT é um absurdo. É um absurdo. Esse Guilherme Boulos, Emanuela querendo fazer campanha, essas pessoas representam o atraso de vida, a volta do ser humano para as cavernas. É o que aconteceu na Venezuela. Não tem papel higiênico na Venezuela. Então por que esses candidatos não vêm aqui dar explicação? Fico bravo comigo porque eu não gosto deles. Dá explicação da Venezuela. Sabe por quê? Porque vocês não existem. O partido do PT queria afundar o Brasil. Graças a Deus, o Brasil deu a volta por cima e quem afundou foi o PT agora. Agora o PT que afundou. Pois olha, deixa eu dizer para vocês algumas coisas aqui, ó. Dos nossos telespectadores. O Dilon Camilo, acertei. Hoje o esporte e os meios de comunicação ficaram diminuídos com a morte do líder máximo do futebol brasileiro, Ricardo Vidarte. Eu, como ouvinte, aprendi a gostar do Vidarte, mesmo tendo diversas discussões com ele no seu programa das 7 horas na Rádio Grenal. Dilon Camilo, de Canoas. Aqui nós temos um pedido de socorro dos nossos telespectadores. Somos moradores da rua Jaci Barcelos de Oliveira, bairro Rubem Berta. E na madrugada de domingo para segunda, houve uma reunião de um bonde. Bonde é aquele grupo, né, de pessoas que fecharam a rua, onde inúmeros jovens se drogavam, consumiam bebidas alcoólicas, estavam armados e com motos e carros com o som super alto. Fizeram algazarra até às 6 horas da manhã. Vários moradores ligaram para a Brigada Militar e nada. Estamos escrevendo para vocês, pedimos socorro, pois estamos abandonados. Esta algazarra aconteceu no mês de fevereiro. Ligamos para a Brigada Militar e nada aconteceu. Abraços, obrigada pela atenção. Luiz do Rubem Berta. Não é só a Cidade Baixa que merece atenção por isso, né? Não. Os outros bairros da cidade também devem merecer essa e até atenção. Vou dizer o seguinte, perto do que é esse bonde, a Cidade Baixa é luxo. É um trenzinho. É um trenzinho, um trenzinho. É verdade, fizesse bem. Hoje o esporte, já disse. É que eles mandam 2 vezes o mesmo e-mail. Quando eu vejo, eu leio a mesma coisa. Boa noite, Magda. Com a invasão no triplex, supostamente, do Lula, a justiça pode pedir reintegração de posse? Se fizer isso, não estaria admitindo que tal triplex não era dele? É um jeito de ver as coisas. É verdade, Sérgio Goulart. Só pode pedir reintegração de posse quem demonstrar a propriedade. Por isso que ele está dizendo, se não for ele que pedir, ou se for, entendeu? Mas já está desocupado, né? Já está desocupado. Não, mas a habilitação da reintegração de posse é propriedade demonstrada através do registro de imóveis. Só quem está ali é que pode pedir a reintegração de posse. Boa noite, Magda. Gostaria que a bancada me respondesse por que o Lula, mesmo envolvido e estando preso, lidera as pesquisas. Imagina, então, se ele estivesse sem nenhum problema com a justiça. Talvez não tivesse esse mesmo prestígio. Justamente não pode negar, mas a imprensa toda falando a respeito dele, o Chicão, todo dia, toda hora, enaltece o nome dele. Se ninguém falasse mais no Lula... Eu acho que o Lula, queira ou não queira, ele é um líder. Não pode dizer que não. Ele é um líder pelo lado do mal, mas é um líder. E a história tem líderes do lado do bem e do mal. Então, o carisma do líder, ele suplanta, por exemplo, um adversário que nem o Alckmin. Qual é o carisma que tem o Alckmin? Nada. Nada. O Alckmin, eu acho que a minha tia-avó não quer sair com ele. Quer dizer, então, o Alckmin vai ganhar o meu voto? Não existe aquele cara.
Aquele cara tem uma cara de dentista que trabalha com prótese, aqueles carinha branquinho, com um avental branco, coisa mais nada a ver. Tu acha que é sopa de hospital? É completamente sopa de hospital. Mas o único candidato, o pré-candidato que tem carisma mesmo seria o Lula, porque todos os outros nem. Não, mas os outros têm de uma forma ou de outra. Acho que o Ciro Gomes tem o seu carisma. O Ciro vai crescer muito. O Bolsonaro não tem carisma, não. A Marina tem. O problema é o Alckmin não tem nada. O Alckmin é zero. Ciro Gomes não tem carisma. As pessoas não gostam dele porque ele fala a verdade e fala na lata das pessoas. Mas é uma forma de ter carisma. Ele é truculento. As pessoas não acham ele carismático. Magda, sem nenhuma pretensão de ser um cientista político, mas eu tenho interpretação um pouco diversa de você. Por favor. Eu acho... Isso aqui é bom, as pessoas pedem isso. Crescemos da divergência. Isso. Eu acho que o PT tem 30% de eleitorado sempre. Ainda não transferiu para A, para B, para C, porque ainda aposta na Lula por uma decisão de comando. É um erro tático do PT, porque ele não vai ter tempo para transferir também. Eu vou terminar a análise aí, vamos para terminar, porque ela tem início, meio e fim. Eu acho que o PT tem 30%, seja para A, B ou C. Né? Então, no momento é o Lula, então vai bater 30%, porque esse é o teto permanente do PT. Né? Existe a oposição dele, que aí, por isso que eu não sou cientista político, mas eu acho que tem o 30% lá, e as eleições sempre têm sido decididas exatamente por esse centro, num determinado momento, que são os indecisos, que é o pessoal que não tem ideologia, mas daqui a pouco vai ver, como diz o Chicão, não gostou desse aqui que é mais branco, gosta do outro que é mais. Então, eu acho que isso, o PT, quando se desistir que o Lula for para outro, vai fazer 30% igual, não vai deixar de fazer 30%, e aí tem que se esperar se não haverá uma superdivisão. Isso. Mas aí, esse é o teto. Eu acho que aí que está o erro do PT, Rúgio. Pelo seguinte, a Dilma já era uma candidata, pré-candidata, montada, esquematizada e fabricada pelo Lula há um tempo já. Agora o Haddad vai, não vai, tenta Lula, e nós já estamos entrando em maio, junho, Copa do Mundo terminou julho, eleição. Aí vem a tática dele entrar como candidato e quem sabe eleger um vice. Que o... eu não sei como é que é o TRE, né? Mas aí vai ser impugnada a chapa. Porque aí é uma picaretagem. Mas quanto tempo depois, né? Porque tem gente que ficou o mandato inteiro e depois não que acabou... aconteceu nada. Exatamente. Mas eu acredito, eu concordo com o Rucho. Eu acho que o PT, ele tem esses 30% e vai sempre ter 30%, roubando, não roubando. São pessoas que votam no PT e vão votar sempre no PT, mas não passa disso. E a gente não pode esquecer que o índice de rejeição do Lula é muito grande, sim. Então... o Haddad, mas eu acho que ele não consegue transferir tantos votos. Ele não consegue transferir os 30%. Não, acho também que ele, não consegue. Ele consegue, porque daí vai pulverizar, vai para Manuela, vai para Marina, vai para o Boulos, vai dar uma pulverizada. A Manuela, aliás, está super feliz com 2%. Com 2%, super feliz. Grande crescimento. Bom, eu não mas tenho eu acho maravilhoso 2%. Eu também acho, 2%, depois que ela apareceu com Lula. Olha aqui, Adriana Magalhães, vamos ver se eu consigo entender. Comentário político que o PT pode alavancar a Dilma. Se eles conseguiram vender a narrativa de que foi golpe, ela foi bem eleita em 2010 e 2014. Desculpa, só minha humilde opinião. Mal ou bem conseguiram dividir opiniões acerca do impeachment. Beijos, é Adriana Magalhães. Entenderam o raciocínio dela? Que bom que ninguém está prestando atenção, né? Eu tô falando sozinha, né? Esse raciocínio eu não entendi. Ela quer que a Dilma se candidate de novo? Não, ela disse que o PT pode relançar e que ele, ele transferiu em outra época. Mas hoje eu falei há pouco, Magda, ele não tem um candidato que está sendo trabalhado. Não, eu sei que em 3 meses não vai conseguir trabalhar um cara. O Haddad tinha 2 ou 3% para a Prefeitura de São Paulo, o Lula assumiu a campanha e ele se elegeu prefeito de São Paulo. Mas o Lula já tinha prestígio. Né? O Haddad, mas que não é esse Fernando, é o Gilmar Haddad da Silveira, mandou... Tá bravo que tá falando parente dele. Mandou um e-mail que dizia assim, Bolsonaro é o presidente. Pronto, acabou. Se nem o parente está votando, querendo ver o parente. É isso que eu estou dizendo. Se ficarmos dando a vitória para o Lula... Diz o Rafael Neto, é porque não acreditamos em nossa justiça e a mentira passará a ser verdade. Esqueçam esse nome, diz ele. Dona Magda, eu assisti no programa do Datena uma entrevista com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem um temperamento diferenciado. O Bolsonaro foi meu debatedor no Rio de Janeiro, então eu conheço o Bolsonaro há 25 anos.
é mais ou menos o tempo que eu conheço a história do Bolsonaro, etc. Uma pessoa correta, não existe nada contra ele no sentido de corrupção, absolutamente nada. Podem investigar a vida dele que não vão achar absolutamente nada. Mas a entrevista com o Datena, eu senti que ele titubeou, que ele não demonstrou aquilo que me parecia que ele poderia demonstrar na entrevista. Todas as vezes que ele ia começar a falar, o Datena cortava ele e ele não conseguia terminar a sua frase. O homem, então? Justamente isso. Aí ele disse o seguinte, exatamente o que o telespectador disse, eu não acredito na pesquisa da Datafolha. Aí ele interrompeu, disse, olha, eu não concordo com o que o Bolsonaro está dizendo. Eu acredito no Datafolha. Mas não interessa a opinião dele, se eu estou entrevistando um candidato à presidência da República, interessa a minha opinião. Mas não interessa. Interessa o que ele está dizendo. O julgamento é do telespectador, do ouvinte, sei lá quem esteja ouvindo. Então, foi mal colocado, mal feito. O entrevistador é entrevistador. O entrevistador não está ali para dar opinião, ele está ali para perguntar. E, aliás, eu digo a vocês, mais inteligente é quem pergunta do que aquele que responde. Isso mesmo. Mário, tu que é um profissional da área e eu não o sou, né? Minha profissão é outra e tô de menor aprendiz com vocês aqui. Me impressiona como aqueles que levam um convidado e eles querem fazer a pergunta e a resposta. E não é só o Datena. Muitos profissionais famosos da área. Os colegas têm, por isso que eu tô deixando pra ti essa prova. Sabe como é o nome disso? Nós temos muitos que fazem isso. Aqui na Pampa nós temos. Pergunta-conferência. Eu chamo de pergunta-conferência. Sabe, tu não precisa do entrevistado. Se tu vai perguntar e vai responder, tu não precisa do entrevistado. Aí o entrevistado disse assim, Ele quis demonstrar fair play. Ainda depois sai falando, ó, entrevistado não rendeu. Não rendeu o entrevistado. Rendeu. Não dizia nada, só dizia assim, Mas muitos entrevistadores são assim. É Agora, impressionante. E famosos, né? Não é só os pequenininhos. Mas tem que ser os que se acham, né? O Faustão é uma pessoa que não deixa os entrevistados falarem. Mas ele não faz entrevista. Mas quando a gente estuda, né, na faculdade de jornalismo ou quem faz algum curso, sabe que o entrevistado é o foco naquele momento e não o entrevistador. Então, o Jô Soares faz isso também. Mas o ego, e o ego? Quem controla o ego? Outra coisa, o camarada mas não pode existir, né, na profissão. O camarada é candidato à presidência da República, não interessa, seja qualquer um deles, né? Vamos tratar o cara de senhor, o senhor por gentileza, sabe? Vamos tratar com respeito, né? Só falta passar a mão no busanfã do cara. Que é isso? Que isso, Mário? Essa parte eu não entendi. Chicão, tu que é mais fashion que eu, me explica essa parte. Muito antigênica essa parte. Pra lembrar que o Haddad... Me lembrei do Vitorino. O Vitorino não deixa o entrevistado falar. Nada. Ele não deixa ninguém falar. É só ele. É um dateninha. Falar em Vitorino, hein? Que saudade. Deixem a Carla falar que ela queria falar uma coisa. Que saudades do Nenê. Não, só para complementar a informação do Martin com relação ao Haddad. O Haddad foi eleito na primeira vez, porque na segunda vez ele perdeu do Dória. Isso já mostra que o Lula já também perdeu apoio, né? É verdade. Não demonstra o fracasso da administração dele em São Paulo. Mas é um também. Então acho que as pessoas não vão esquecer? E ele é preparado. E outra coisa, o Dória é imbatível no microfone. O Chicão. É outro, Chicão. que nem o Lula. Chicão. O Dória é imbatível no microfone. Deixou de falar, acabou. No estilo, no visual e tudo. O Dória é preparadíssimo. Muito preparado. Olha aqui, ó, eu quero... Vocês falaram do Vitorino? Mas onde é que anda? Não tem mais fotos? Eu conversei com ele hoje e justamente... Liguei para ele quando soube a notícia do Vidarte. A primeira pessoa que eu liguei foi para ele. E aí ele falou e tal, falamos os dois. E ele disse assim: quero só te dizer uma coisa. Já mandei mexer na minha passagem. A minha viagem vai ser mais longa. Eu vou sair de Nova York, vou para Califórnia, vou acontecer. Olha, ele disse horrores que ele vai fazer lá. Porque lá ninguém sabe quem ele é, entendeu? Vai que ele se vista de mulher, que faça qualquer coisa. Ninguém sabe quem é o Vitorino. Quero só ver o que ele faz. Nova York, vai que ele esteja num nightclub fazendo um polidense aquele. Eu quero dizer que eu conversei na Califórnia, olha que coisa louca a Califórnia. Mas
ele tem que ver que sempre tem um paparazzo por aí, hein? Sempre tem. Eu conversei à tarde com ele, ainda impactados todos, né? Mas depois a gente começa a filosofar e realmente ele... ainda sobre forte emoção, né? Ele realmente vai mudar o... Ele remarcou a viagem. Remarcou realmente, ele vai aproveitar um pouco mais, vai refletir um pouco mais. E eu acho que faz bem. Incentivei, eu acho que é isso. Ele, um rapaz que trabalha bastante. A gente brinca com o Vitorino, mas a gente sabe o número de horas que ele trabalha, quantas atividades ele superpõe e precisa descansar. O Vitorino é mais tambor que trabalha. É aquele cara que fala mais arenga que na realidade executa. Chicão tem razão. Olha, cuidado, o Marne é a minha testemunha ocular. Essa cusparada de mate aqui à minha direita? É verdade. Essa cusparada de mate aqui à minha direita? Não, o Marne é verdade. Bom, mas isso aí que O senhor vai ter uma causa breve, viu? Estou me defendendo aqui, me diminuindo, me desconstruindo. Não, eu tô chamando a atenção pra ti. Tu tá uma cusparada de mate. Mas não, esse aqui é o outro, já não vou casar com... O Ruschel falou uma coisa ali a respeito do Vitorino também, nossa, olha, tem mais é que fazer, tem mais que aproveitar, e nessas não tem mais o que fazer, tem mais que aproveitar. Eu falo aqui sempre que eu faço acupuntura por causa da minha coluna e tal, e nesse sábado eu resolvi procurar melhorar a minha qualidade de vida, tá? Saí, assim, como sem ver o que eu ia fazer e tal, fui lá, obviamente, na Sleep Shop. Tava passando, tinha um pessoal trocando figurinha da Copa na esquina, que me chamou a atenção, tava na frente da Sleep Shop, tava ali na 24 de outubro, eu disse, vou entrar, vou conversar com o Rogério e com a Denise. Bom, essa paradinha para dar um abraço no Rogério, para filar um cafezinho da Sleep Shop, enfim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Enquanto eles estavam mostrando algumas novidades e tal, e foi nas novidades que eu parei. Quando eles me apresentaram um lançamento da King Coil, que é uma cama articulada. Uma cama articulada é aquela que abraça você, beija você, dá boa noite para você. É uma cama que você pode escolher várias funções. Com um controle remoto na sua mão, sem fio. Um toque e você ajusta a cama. Então, a cama de casal são duas camas separadas, né? E assim são independentes. Se o seu casal quiser dormir e você quiser ler, um não vai atrapalhar o outro. Tá? Se você quer ver televisão, não vai mais ver televisão assim, você pode sentar para ver televisão. E outra coisa que eu achei sensacional, que para mim foi o que me chamou a atenção, porque eu preciso disso. Aquela dorzinha chata nas costas, pois ela tem um dos seus funcionamentos, ela tem uma função gravidade zero para relaxamento total. A posição zero. E assim, tem massagem. Tem massagem. Massagem nos pés, massagem nas costas. Olha, eu quase beijei na boca. Eu tava adorando aquela cama, entendeu? E essa entrada do USB dá também para você escolher o tipo de conforto, porque, por exemplo, eu sou casada com o Ruschel, nós vamos lá comprar uma cama. Ele gosta do colchão mais durinho, eu gosto do colchão mais macio. Não tem problema, ninguém briga, tá? Eu prefiro o mais durinho por causa da minha coluna. E aí, falando em coluna, ela tem uma função sensacional que é de massagem. Isso eu tô falando de uma cama para você dormir. Massagem nas costas, massagem nas pernas, com regulagem de intensidade. A cama é incrível. Não preciso dizer para vocês que eu troquei a minha cama, né? Troquei, eu não tenho mais aquela minha cama. Comprei uma cama articulada da King Coil. Para mim foi maravilhoso. Eu quero dizer para vocês assim, que eu tô nas nuvens, sou mais feliz do que eu era com a minha outra cama. Você também pode ficar mais feliz do que eu, pode ficar nas nuvens tanto quanto eu. Vai lá na Sleep Shop e pede a cama que eu comprei. Eu troquei a cama que eu tinha da Sleep Shop por outra. Então, peça a cama da Magda Beatriz e seja feliz. Na Sleep Shop, 24 de outubro, 1363. Você vai dormir tão bem quanto eu. Vou contar uma coisa, eu queria beijar a cama. Mas Dona eu preciso Magda, de uma cama da Sleep Shop. Parabéns pelo seu testemunhal. Eu sou profissional da área, eu conheço o que é um testemunhal. A senhora muito bem. Eu troquei a minha cama, não deu mais, Sim, né? Mas é um testemunhal que a senhora fez. Troquei a minha cama, eu digo,
Dá-me doce. A antiga Magda, o Gustavo Vitorino declarou aqui que conhecia. Eu quero saber quando ele vai anunciar que conhece a nova. Vamos aguardar. Cara. Acho que ele devia estar junto aí nessa visita. Eu não sei. A antiga ele disse que conhecia. Mas eu quero só dizer uma coisa. Eu fiquei falando que eu troquei a minha de casal, não sei. Mas pode ser de solteiro também, porque elas são independentes. Beleza. Pode ser de solteiro, entendeu? Você pode comprar uma de solteiro, mas deixa o espacinho, vá, que alguém se acolher e compra o outro. Eu já comprei as duas, entendeu? Eu já comprei as duas. E Magda, às vezes a gente investe tanto, gasta tanto, estávamos falando aqui na oportuna viagem que vai fazer o Vitorino, mas às vezes a gente se descuida da cama, que é o lugar onde tu mais precisa repor tuas energias, né? Não investe em colchão, não investe na anatomia, em travesseiro, é impressionante. Onde a gente mais passa tempo, né, na nossa vida. E onde é um lugar que tu não pode ter problema, né? Tu tem que estar tranquila. Tem que ter a solução. Tem que ter a solução. E essa cama é a solução. Olha, tô achando que vale mais do que muitas outras coisas que eu conheço por aí. Mas vamos lá, Mário Barcelos. Não, eu vou contar uma história que nem eu acreditei, né? Porque hoje em dia existem vários tipos de assaltos, né? E tem também alguns ladrões que resolvem se passar por policiais. Isso foi horrível. Foi o que aconteceu em um prédio lá no bairro Bela Vista, aqui em Porto Alegre. 4 cidadãos, não sei se dá para chamar eles de cidadãos, mas eles estavam vestidos com a camiseta da polícia e entraram com um mandado de busca e apreensão em um prédio, dizendo que tinham que ir no apartamento, levaram lá o porteiro e renderam o porteiro e também o morador que estava no prédio. Saíram, levaram cerca de 7 mil reais, a polícia ainda está procurando esses Levaram suspeitos. Outras coisas, joias, levaram, sei lá, aparelhos, 7 mil reais, entre outras coisas, mas olha que como é que esses caras conseguiram um uniforme da polícia? Mas isso, sei lá, manda fazer, querida. Inclusive a polícia tem agora, quando tem apreendido em condições assim, ela tem feito o exame se a vestimenta é original. Ou é uma cópia. Eles têm que identificar. Pra eles exatamente. Também, né? Porque é original. É a mesma coisa que tu pode comprar um uniforme do exército, vai ali na rua, recheia ele e compra um uniforme do exército. Sim, mas existem alguns detalhes que mostram. Claro, mas eu acho que o porteiro que tá. Mas o porteiro não. O próprio mandado judicial que eles tinham na mão era falso. É falso. Agora, como é que o porteiro vai saber se é falso ou não fala? Mas aí é que tá. Segurança de prédio liga pro apartamento. Exatamente. E vê se a pessoa vai te deixar entrar. Assim mesmo vão ser. Agora, muito focadas. E outra tem que ter informação. Muito focadas. No andar, no apartamento, eles sabiam onde eles iam. Isso a polícia vai ver fácil. Com certeza, eles sabiam direitinho, estudaram. Porque o porteiro não avisou pelo interfone. Não. O porteiro não avisou pelo interfone. Tá errado isso. Ele subiu com as pessoas. Até então eram pessoas que ele não sabia quem era. E aí ele bateu na porta e pronto. Conseguiram entrar. Magda, tu apresentaste, falando isso, vocês apresentaram aqui aquele aplicativo Bill One e eu passei a acompanhá-lo. Sabes que ele teve 5 mil inscrições em 72 horas após o anúncio aqui do programa. Eu tenho recebido as informações deles. Assaltaram aqui, assaltaram ali. 5 mil registros aqui. Em 72 horas depois do dia que nós apresentamos. Mas é que é uma coisa muito boa e feita por especialistas no assunto, né? Exato. Que é a esquadra, né? Então, Dona Magda, eu só queria contar rapidamente uma historinha. Ontem eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro de um velho e querido amigo. E esse amigo é dado aos copos, né? Em Portugal se fala, vamos aos copos. Dado aos copos? Aos copos, tomar o seu uísque e tal. Aí eu perguntei, como é? Continua tomando teu uísquinho e tal? Você continua tomando seu uísque? Ele disse, olha, cara, fiz exame e apareceu já um princípio de cirrose. Opa! Princípio de cirrose. E aí, parasse de beber? Você parou de beber? Eu disse, não, vou continuar. Eu disse, mas como, rapaz? Você é um cara com todo o seu nível, seu conhecimento. Eu disse, não, já estou com 70 anos, etc, etc, etc. Aí eu me lembrei e disse para ele de uma frase do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo dizia, com toda a sua sensibilidade e aquela inteligência, né, para escrever, não se faz barganha com a vida. Você não pode barganhar com a vida, não existe esse tipo de coisa. Não vai acontecer nada. Pô, se o exame médico já aponta um início de cirrose, um problema no fígado, ele vai continuar bebendo, evidentemente ele vai ter cirrose e vai morrer daqui a alguns meses ou daqui a um ano no máximo dessa doença terrível que é a cirrose, que é uma desintegração do próprio fígado. Então as pessoas procuram, é a mesma coisa se atravessar a Avenida Farrapos ao 12:30, correndo a Avenida Farrapos sem olhar ali, atravessar o corredor de ônibus, como você vai ser
atropelado. A chance é 1 em 1 milhão de você não ser atropelado. Então, a vida, ela nos pede determinados cuidados e as pessoas não têm esse cuidado. Eu contei a história do Dean Martin, já contei umas 3 vezes, mas vou contar no que diz respeito a isso. O Dean Martin estava com problemas sérios, foi o médico. E o médico disse para ele, se o senhor não parar de beber, o senhor vai morrer. Aí ele perguntou, doutor, se eu parar de beber, quantos meses de vida eu tenho? De 6 meses. E se eu continuar bebendo 3? Então vou continuar bebendo. Continua bebendo, claro, não tem vantagem. Então, esse meu amigo do Rio não conhece a história. Mas eu não contei para ela essa história, porque ele é uma figura fantástica, uma pessoa maravilhosa. E eu sei que ele, não vou dar o nome dele, que está nos assistindo, né? Está nos assistindo no YouTube, ou vai nos assistir no YouTube. E eu tenho certeza que ele vai refletir, tem uma família linda, uma mulher maravilhosa, tem 4 filhos, tem netos e não sei porquê. Tem tempo ainda de recuperar. E ele é uma pessoa muito conhecida no Rio de Janeiro. Então vamos lá, seu Coisinha, vamos parar de beber, vamos cuidar da família. Ele diz que toma 3, 4 doses por dia. Fala. Final de semana, terceira etapa da Fórmula 1 em Xangai, os carros da Fórmula 1 bateram o recorde em velocidade final. Uma reta de 1,5 km chegaram a 373 km por hora. Isso uma velocidade real no radar da FIA. E a vitória foi da Red Bull. Quando começou a Fórmula 1 esse ano, eu sou um cara que curto muito Fórmula 1, já vi Fórmula 1, meus ídolos são da Fórmula 1. Eu baseio muito a minha vida em certos personagens da Fórmula 1, que nem o Marco Webber. A capa do meu livro é inspirada em Marco Webber, sabe? Eu preconizei que a Ferrari não teria chance, a Mercedes seria de novo campeã e está acontecendo o inverso. A Ferrari está com o melhor carro, a Mercedes está se contentando com o 2º ou 3º lugar, mas ninguém ganhou. Quem ganhou foi Daniel Ricciardo da Red Bull. Red Bull que troca o motor de Renault para Aston Martin no ano que vem, Magda. E quem pode ganhar o voucher do chalé da Praça 15 no nosso programa de hoje é quem se comunica conosco através do WhatsApp, 999-77-7001. A Jéssica vai dizer uma frase, o telespectador, a telespectadora tem que escrever essa frase exatamente como ela foi dita, colocar o seu nome corretamente e o número do seu documento, RG ou CPF. Qual é a frase, Jéssica? Chalé da Praça 15, ambiente que proporciona bons momentos. Oh, que bonito, repete. Chalé da Praça 15, ambiente que proporciona bons momentos. Muito bem. Boa noite, Magda e bancada. Quero saber se o Fashion Chicantofani concorda comigo. Qualquer cenário que estiver no segundo turno com o Lula vai sair vitorioso o adversário. Tendo em vista que todos, como eu, que vota no Bolsonaro, com certeza votará em qualquer um menos Lula. Assim ele perderia com nossos votos. Bolsonaro, Neleza, abraço, gosto muito de vocês, Emilson Almeida. Eu acho, votaria em qualquer um, menos em Lula, até pelo bem do Brasil. Mas, dona Magda, sábado aconteceu um grande evento em Porto Alegre, foi a inauguração oficial do camarote Moët Chandon, do Dudu Alvarez, na URSS. Aconteceu uma coisa interessante. Como a mulher é fascinada por champanhe. A champanhe está liberada, francesa. Lotou o camarote. Depois o Dudu disse assim, vou cortar tudo. Cortou a champanhe e esvazou. A mulher foi para onde? Esvaziou a mulher da noite, como gosta de champanhe, esse fascínio é uma coisa muito Não é gosta de champanhe. Vai ver se elas tomam champanhe fora do camarote do Dudu. É difícil. Então, não tem essa. E ali a champanhe é francesa. Vamos lá. Esse aqui? Tá aqui. Chalé da Praça 15, ambiente que proporciona bons momentos. Miriade Fontana Costa. Miriade, você tem 30 dias para usar o seu voucher no valor de R$70 lá no Chalé da Praça 15, no almoço, no happy hour, à noite. O Chalé da Praça 15 está cada vez melhor. Agora vai ser a grande local da noite, onde as pessoas vão poder ligar o volume do carro, as músicas, fazer o que quiser lá no Chalé da Praça 15, no mercado público e na frente da prefeitura, para incomodar o prefeito. Chalé da Praça 15, Miriade Fontana Costa. Então, você leva o documento e com a sua fotografia também, para a gente ter certeza, para eles saberem. Em 30 dias você tem para desfrutar deste prêmio. Jéssica. Não, eu queria comentar o que o Chicão falou sobre essas meninas na balada. O que tu acha, assim como eu? Né? Eu acho que esse tipo de balada, infelizmente, atrai muitas mulheres que são interessadas na
bebida liberada. No grátis, é isso aí. Grátis. É isso aí, é isso aí eles vão fazer esse testezinho pra chamar a mulher ou não. Não é verdade isso que o Chicão tá dizendo. Ninguém fez teste. Mas ninguém falou em teste. Não, tu entendeu, mas não é. Teste. Não, calma. Vamos liberar a bebida. Agora vamos cortar porque elas vão embora. Deixa eu te explicar. Não, Deixa eu te cortar porque explicar. entrou muito homem lá. Não, quando fala coisa, o Dudu Alvarense tem um camarote na UDS e alguns sábados ele vai lá. Sim. E o Dudu é gentil com todo mundo, não vai com ninguém, mas ele vai lá e coloca umas champanhe, coloca vodka, coloca esse coisa lá, os Red Bull, essas coisas pra dar força, sei lá o que é. E o que acontece? A mulherada toda vem, é mosca no mel, né, amiga? Claro. E aí chegou uma hora que o Dudu disse, não, deu. Pai, vai embora. A que ponto chega? Eu acho um absurdo. Mas não é que o Dudu faça isso. Essas mulheres se desvalorizam porque elas saem na balada Também com a sua tacinha na mão, tentando filar uma bebida nos camarotes. Pelo amor de Deus, onde é que tá a autoestima dessas mulheres? Porque elas só se rebaixam, por favor. Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma pretensão. Eu acho um absurdo porque essas queimam o filme das que não são. Mas essas aí a gente conhece. Tem toda a razão. Sem nenhuma pretensão de defender. Eu preciso defender as jovens moçoilas aqui sem nenhuma pretensão. Com certeza, muitas delas foram convidadas, senão vão se ofender também. Não estava naquele camarote. Sempre tem alguns que o convidam, as queridas, e vão na carona do Dudu. Isso é verdade. Porque as pessoas que estavam lá, daqui a pouco vão todas se sentirem ofendidas. Muitas estavam lá convidadas. Eu sei como é que funciona. Tem essa turma que vocês estão falando aí, mas tem as que foram convidadas, as que receberam convite, telefonema, insistência. É verdade. Tem gente que é um mercadinho que trabalha com oferta e procura. Eu tô falando das pessoas que o Chicão citou, que estavam lá enquanto tinha bebida e que depois que não tinha mais a bebida, elas foram embora. Eu estou falando dessas pessoas. Mas o que uma mulher bonita na noite ela vai fazer? Ir atrás de champanhe, de homem boa pinta. Ela vai do quê? Ela vai pra noite pra tomar água mineral? Não, se depender do bolso dela, sim. Do bolso dela vai. Então, é isso que eu acho. Eu ia pra noite. Lá pra ajudar essas mulheres. Não, porque assim, ó. Os patrões. Não botem isso na conta do Dudu. O Dudu é um cara que tem, do jeito que o Chicão falou, agora chegou. Não, chega uma hora que o Dudu vai embora. Expressa muito bem. Chega uma hora que o Dudu vai embora, e vai embora. Ele fecha a conta e vai embora. Quem quiser que fique. Então, quando eu estava na noite, quando eu saía, eu pagava a minha bebida. Eu não gostava que as pessoas pagassem pra mim. A minha mãe me disse que nunca posso aceitar bebida dos outros. Que tem uma coisa nessa bebida. De estranhos, é perigoso. Eu acho que a mulher legal, ela paga a sua bebida, paga a sua entrada, paga a sua gasolina, paga o seu carro, paga o seu apartamento, paga tudo. E põe o cara pra dentro só por amor. Eu acho que tem toda a razão. O cara entra só com o corpinho. É muito debochado. Eu entro só com o corpinho agora. O Chicão tá em grande fase. O Chicão tá em grande fase. Eu tenho que reconhecer. O Chicão tá em grande fase. Mas champanhe eu só vou até Michandon. Depois é muito caro. Enquanto elas estão bebendo. Não, o pior, Chicão, elas tomam Moët Chandon, que é a francesa. Não, é a francesa. É a francesa. Essa é Chandon. Mas é essa que eu como. Eu quis dar um depoimento. Eu sou o cara que tá fora do barato. Mas no meu tempo. Separar o Dudu dessa baixaria, né? As jovens moçoilas só vinham pro camarote quando recebiam uma sinalização de autorização. Não, alguém deixa elas entrar, é óbvio. Sabe que eu não fui nesse sábado. Eu não sei se mudou. Eu não fui nesse sábado, porque eu faço a seleção. Você é um cara com grana, rico. Eu sou um cara, tá? Tu tem que raciocinar assim, fazer. Bem, tu é um cara rico com grana. Tem um camarote lá, tu vai botar o quê no camarote? 20 homens? Tu vai botar 20 mulheres bonitas e vai dar champanhe pra todo mundo. Isso aí é aqui em Monte Carlo, em qualquer lugar do mundo. Depende, né, Chicão? Isso aí depende do perfil do cara, o que o cara tá buscando. Mas o cara tem dinheiro, ele quer buscar festa. Então tá, se ele tá buscando festa, realmente. Ele não vai querer buscar casamento. Eu não sei, Só eu que na noite busco a minha cara metade. O Dudu, como é o dono do prédio, presta atenção, o Dudu é o dono do prédio que é alocado pela UDS. Então ele vai e prestigia
prestigia o seu locatário. Exatamente. É um lugar bacana e tal. E ele convida os amigos, ele convida os casais, convida as amigas, já convidou toda essa bancada aqui pra ir. Quem não foi, não foi porque não quis. Todos nós. Não é assim. O Chicão tá passando uma ideia que parece que o Dudu enche um camarote de mina pra tomar champanhe de graça. Mas tá certo, tem que ir. O que adianta o Dudu tá com os amiguinhos lá, com os casalzinhos, tudo batendo palma, bababá. Não, tá com um monte de mulher. Chicão tem razão. Viu só o A noite é assim, se não é assim, fica em casa. Na verdade, as mulheres estão precisando se valorizar mais. Vocês estão vendo como é que é a cabeça dos homens? Ó, nas baladas, então, ó, não caiam nessa isca, por favor. Olha, o nosso telespectador, ele foi tipo Nietzsche. Ayrton de Santa Maria. Tem mulheres e mulheres na noite. Simples. É verdade, Então, é verdade. simples, Não, mas ninguém disse que não. Só que não são só, né? Não são todas que são assim. É isso que nós estamos tentando dizer. Fala, Jéssica, querido. por isso que eu sempre preferi ao longo da minha vida as mulheres... Fora da noite. As mulheres que queriam as minhas flores. Não queria as mulheres que queriam as minhas flores porque elas eram temporárias. E sempre quis as mulheres que queriam as minhas raízes porque permanentes. O Nietzsche tá Não, Tá bom. senhoras e senhores, Tu vai eu quero comprar o dizer Ayrton, uma ele coisa viveu pra vocês. toda a vida na noite. eu tenho Tira em todo mundo, mano. O Nietzsche vive entre nós. Peraí, dá pra botar uma trilha? Dá pra botar uma Atenção. trilha? É, Machado de Assis A também. cara dura do Ayrton Muito cara Ruschel dura. é uma coisa Impressionante. impressionante. Porque assim, ó, ele não moveu Ele não move um músculo. nada. O olho ficou firme, como se ele botox. estivesse falando. Quem te conhece, quem não te conhece é que te compra, Ruschel. Tô tentando ser Tu a tem parte essa séria cara da de cachorro bancada que lá. caiu do caminhão da Eu mudança? tô tentando ser... Vai querer enrolar Eu mais, aguentei né? um bullying com a minha franja, tive que mudar meu style, pessoal. Eu aguentei tudo e tô quieto nesse programa aqui. Mas, Tô quieto nesse programa. o Ayrton, ele, Ai, eu não se ele quero quisesse mulher. entrar com o Eu carro, quero tentar reproduzir. Não quero as minhas flores. ele tinha uma Eu quero Mercedes e mulher que queria queira as entrar minhas dentro da raízes. casa noturna com o carro, no estilo mais Maria Gasolina que tem. Eu disse que quero as Não mulheres. desdobra, Sempre mas- quis as mulheres que quiseram as minhas raízes. ótimo. Valores permanentes. Que valores permanentes. Obrigado, É Jéssica. fazer um rolê. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Edu Baueron diz Valor assim, ó. permanente. Boa noite, Magda e bancada. Depois tá Onde todo mundo está... no tiro aí. Shhh, para de resmungar, parece um velho. Eu tô falando. O Ayrton aqui, Mas valores deixa, mas o permanentes. Ayrton falou na hora dele, agora eu Não tô deixa falando. ninguém falar. Deixa a mulher em casa e Eu dá vou tiro na Não noite. faz isso com a pessoa. isso é Não uma faz isso verdade, com a foi pessoa. visto. Não é minha verdade. Não fui isso. Chicão, Foi não. mesmo? Quem Enquanto tem eu valores falo, tu permanentes é o resolve a tua cadeira. Vitorino, que não Então, ganha coisa que eu nada. quero falar. Olha aqui, ó. Magda e bancada, onde está o nosso neném? Ouvi certo? Foi ao Butão? Butão, Reino do Butão, é um país interior localizado no sul da Ásia, do extremo leste dos Himalaias. É o país mais feliz na Ásia e o 8º mais feliz do mundo. Budão, aumentativo masculino singular de Buda. Ou é ão, que significa a poupança muito grande. É o Vitorino. Abraço a todos, Edu Bauerman. Seu Edu, eu não posso ler essas coisas que o senhor escreve, não fica bem para uma moça como eu. Olha aqui, ó, segura. Todo mundo aqui é casto, né? Todo mundo... Não, não é caça. Eu A gente acho faz que um é a programa de bancada da televisão. virgindade tá A gente aqui. faz um programa de televisão que tem pessoas que não gostam dessas coisas. Produtora é bonita. Pergunta pro Chicão onde ele comprou essa camisa azul, é muito Um bonita. dia eu vou denunciar o Chicão aqui, hein? Eu vou denunciar o Chicão sobre assédio, sobre a minha afilhada. A minha afilhada produtora desse programa aqui. Olha só, querendo fazer carteiraço comigo aqui. Uma afilhada. Não, minha afilhada eu tenho que proteger. Ah, afilhada. Que programa sério, hein? Quantos anos sai aí com a afilhada aí? Tá enrolando todo mundo. né? Isso é verdade. Olha que maravilha o que o seu Jairo Zanini mandou dizer. O Mário tem razão que ele fala. Da em cama tudo. articulada, da Sleep Shop que eu falei. Oi, Magda, essa cama não importa o preço. Abraça, beija mesmo? Então já vou mandar depois de 31 anos minha senhora caminhar. Grato pela dica, Jairo. Tem relação que nem com cama vai mais. Olha aqui, ó. E a Miriade, casualmente, foi quem ganhou o voucher do
Ela diz o seguinte: Magda, manda o teu colchão antigo pra mim. Beijo, te adoro. O meu tá muito barulhento. Miriade. Marminha, os aniversariantes, queridos. Primeiro aniversariante de hoje, o grande escritor francês Anatole France. Segundo, esse eu não preciso me estender muito, porque não há quem não conheça no planeta esta figura. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, indiscutivelmente, foi até os seus 32 anos de idade o maior humorista, o maior mímico, o melhor argumentador. Todos os filmes que ele dirigia, era o principal ator e redigia o argumento do filme. Alguns filmes, como Luzes da Cidade, por exemplo, que eu considero um clássico. O Garoto, né, que é um filme de apenas 50 minutos, considero outro clássico. O Grande Ditador, de 1940, onde ele denuncia já o nazismo, e esse filme mostra ele como ditador. Himmler, ele utiliza esse nome Himmler, e nesse filme ele mostra com aquela bola, e eu sou o dono do mundo, e joga com os pés a bola, e se transforma na grande figura universal que ele foi, porque Chaplin foi universal. Eu nunca vi alguém, num mesmo filme, fazer a pessoa rir e chorar, e ele tinha essa capacidade, né? Fazer chorar e rir. Nesse filme Luzes da Cidade, confesso a vocês que aquela cena do bêbado, o camarada quando estava bêbado se apaixona, meu amigo, sente aqui, pagava tudo. Aí no outro dia levava para dormir na mesma cama, quem é esse cara aqui? Jogava a porta fora. Outro dia passava de frente ao boteco, era a mesma cena, quando o camarada tenta se suicidar. Bom, mas Charlie Chaplin dispensa comentários pela sua genialidade, pela sua precocidade. O final, o último filme dele chamou-se A Condessa de Hong Kong, onde ele coloca a Sophia Loren. Foi o maior fracasso da história da vida dele, porque ele colocou a Sophia Loren imitando aqueles jeitos dele de ir rápido, abrir porta, fechar porta, coisa que já não cabia mais, especialmente com a Sophia Loren. Esse filme foi um fracasso. Charlie Chaplin. Peter Ustinov, grande ator. E ele se consagrou quando fez o papel de Nero, né? O grande imperador romano que durante 12 anos governou, e se diz muita coisa a respeito do governo de Nero. Ele era adorado pelo povo, fazia suas festas. Mas isso aí dizem alguns historiadores que isso foi criação, alguém inventou isso aí, que ele não era um matricida, não matou. E o nome da sua mãe era pra matar, né? Agripina. Agripina. Tinha que matar a mas era Agripina mesmo. E ele casou com um garoto. Casou que era moda. Um garoto. O Wilson se inspira nele até hoje. O Wilson do Vitor era moda de outro. O nome do garoto era Esporo. O nome do nome, eu vou te contar. Mas era o Nero, né? O Nero que tocava a sua lira e fazia aquelas canções. Que ele começava a cantar às 8 da noite, parecia o Buchares. Começava às 8 da noite e até às 7 da manhã. Ninguém aguentava e ninguém podia dormir, porque ele não deixava, e tomando vinho. Ninguém podia reclamar. E com aqueles vomitórios, porque na Roma Antiga existiam os vomitórios. O pessoal ia lá, jogava fora o vinho, voltava e continuava bebendo. Bom, sim, o nome é vomitório. Peter Ustinov. Que nojo. Mas é verdade, vocês querem saber a história? Tá na televisão. E agora vou falar de um dos maiores compositores, Henry Mancini. Quantos Oscars ganhou o Henry Mancini? Foi responsável pela trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa e outros tantos filmes. Henry Mancini, uma referência em música para o cinema. O Papa Bento XVI, completando hoje 91 anos de idade, e Josef Ratzinger, alemão, que resolve ceder o seu posto, porque não tinha mais condições físicas de aguentar o papado, né, de ser o sumo pontífice. Papa Bento XVI, 91 anos, outro cidadão totalmente humilde. Aliás, eu vi umas imagens dele, fotografias tiradas à época, em que ele pertencia à juventude hitlerista na Alemanha. Todo mundo sabe que ele era alemão. Naquela época, com 14, 15 anos, ele estava totalmente uniformizado. Outros aniversariantes, a cantora Selena, cantora americana, completando 47 anos no dia de hoje. O Martin Lawrence, ator e diretor americano, completando hoje 53 anos de idade. O ginasta brasileiro Arthur Zanetti. São esses os aniversariantes, então.
Ruxo. Construindo uma agenda positiva, como só ia acontecer. Como só ia acontecer. Fala, bonito. Eu quero dizer, tenho falado muito em juros aqui na bancada e comecei a procurar formas de escapar dele, né? Então, uma coisa que está muito em moda hoje, andou desatualizado e hoje voltou, é o consórcio. Sabes que o consórcio aumentaram 30% as vendas em um ano. E talvez exatamente para os juros estarem pela hora da morte, como a gente demonstrou aqui semana passada. E o consórcio, ele evoluiu, ele está mais moderno hoje. Tu pode, se tu já completou o pagamento, retirar até mesmo em dinheiro. Tu escolhe a agência que tu queres retirar o teu veículo. Ele é regulado pelo Banco Central, não tem mais trampolinagem, não tem mais aqueles consórcios que depois tu ia buscar, né? Quando tu pagava o premiado e tu ia buscar. Então, ele está muito modernizado. Então, ele virou uma prova. Tu pagas nessa forma de consórcio, tu paga uma taxa de administração e um fundo de reserva e o valor do bem dividido no número de parcelas que tu precisa. Então, quem quer fugir dos juros, lógico que aí tem que é uma compra programada, né? Mas aí reduz 20%, 30% do valor final de que pagará por um veículo, por um imóvel ou por qualquer bem de aquisição. Olha aqui, consórcio chegou na noite, só que eu não posso falar o estilo de consórcio aqui, senão receber muitas críticas. A crise fez os homens fazerem consorciar o objeto de desejo, é sempre entre 3 amigos. Que barbaridade. O objeto Não, mas não falei nada. O objeto de desejo pode ser uma mulher, pode ser um carro, pode ser um relógio. Todos nós sabemos que tu tá falando. Não, ninguém sabe, eu não estou dizendo nada. Pode ser um Rolex. Bom, olha, não era bem o consórcio regulado pelo Banco Central, esse que eu falei. Esse não é regulado. Isso é regulado pelo Banco Central. Falando em coisas inusitadas, prestem atenção nessa história. Um motorista, um motoboy, Sem vergonha, né? passou por um assalto inusitado em Novo Hamburgo. Ele recebeu um pedido de 4x. X bacon, X milho, X não sei o quê. Quando ele chegou no endereço do pedido da pessoa, o pedinte, o que pediu, assaltou ele. Assaltou o motoboy, pegou os X, não quis pochete, não quis dinheiro, não quis nada. E ameaçou o guri com uma arma e saiu correndo com 4x e uma garrafa de refrigerante. E o guri se assustou, botou as mãos pra cima e tal, né? O motoqueiro. Ele não pediu dinheiro, não pediu celular, não pediu nada. Tá? Ele fez um pedido pelo telefone. Quando o menino chegou, e ele tava tão nervoso, que o guri levantou os braços e quando o motoboy percebeu que ele estava fugindo, o guri que estava com o celular começou a filmar a fuga dele. Começou a perseguir ele começou a perseguir ele e filmando. Bom, andou 1 quilômetro, não sei o que, se escondeu não sei aonde, aí chegou a polícia, numa funerária, chegou a polícia. Maluco, né? O homem, que é o Ezequiel, tem antecedentes por receptação, era considerado foragido do sistema prisional por ter rompido a tornozeleira eletrônica. Ele foi preso em flagrante e aguarda vaga no sistema prisional na carceragem de Novo Hamburgo. Os 4x bacon e o refrigerante foram recuperados. Tá bem. É uma maravilha isso, né? É uma maravilha isso. Não deu tempo de comer. Será que era esse Tem que rir pra não chorar. Ele devia estar com parceiros, né? Sei lá. Era muita fome. Que horror. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar foi na decisão de ouvir os 42 indiciados do quadrilhão do MDB, né? Que foi decidido hoje. Vão ser ouvidos. Bom, nós tínhamos noticiado aqui já exatamente quando apresentaram o número de testemunhas, né? E vão ser usados. Mas amanhã a pauta vai ser preenchida, amanhã vai ser com o julgamento finalmente do caso Aécio. Chegou o grande dia. Não adiantou, ele quis protelar, tudo que foi feito não deu. Então ele será julgado amanhã pela primeira turma, são 5 minutos. Para se lembrarem do caso, é o caso aquele, através do depoimento de Joesley, foram feitas as gravações daqueles honorários de 2 milhões de reais, honorários, propina, chamem como quiser, não sei o que foi. E dentro dos autos foi trazida uma prova de que a primeira parcela de 500 mil reais chegou a ser recebida por um dos assessores. Que é aquele da pizzaria, não é?
Não, é o próprio primo dele. É o primo dele, é o primo dele. 500 mil reais foram pagos. E a defesa, a tese da defesa, e aí a gente não conhece todo o processo, né, é de que, na verdade, ele teria vendido um apartamento para o Joesley. Não tinham feito a documentação, porque não veio aos autos, não veio o documento de compra e venda. Apartamento no Rio. Mas aqueles 2 milhões não teria sido pela aquisição do imóvel e um adiantamento, então, desses 2 milhões. Então, para pagar o advogado. Para pagar o advogado. Então, é esse o caso que está indo amanhã para julgamento do STF. E eles questionam também a contrapartida. Cadê a contrapartida? Porque para ter uma corrupção precisa de pagamento de propina e contrapartida. Eles estão muito insistentes na contrapartida, que não aconteceu nenhuma contrapartida. Aí periga eles se liberaram nisso, né? Eu acho muito difícil, olha. Mas o argumento é bom, né? Falar nisso, a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, essa foi para Harvard mesmo. Essa foi para Harvard, fez uma palestra. Tem gente que vai para Harvard mesmo. Tem gente. Tem gente que diz, passa na frente de estive em Harvard. Tem outros que vão para Harvard mesmo. E nessa palestra ela aproveitou para dar um pitaquinho sobre a autoridade máxima, né? Ou pelo menos a autoridade do judiciário, que deve ser respeitada desde as primeiras instâncias. E ela deu um toque justamente voltando a defender essa possibilidade de executar a pena de prisão em segunda instância, e o que é uma coisa que todo mundo pede, nós aqui falamos, que é a redução, no mínimo, do foro privilegiado, porque é uma coisa bangu, né? Redução não, né? Devia ser extinta, assim como ela disse. Não existe sentido na existência do foro privilegiado. Ela abordou, eu ouvi a entrevista dela, é espetacular, porque ela tem a didática. Não, ela tem. Ela abordou os dois assuntos mais palpitantes deste país, que é a segunda instância e o foro privilegiado. E ela abordou a questão, pra gente que é do direito, por um lado que ninguém tinha abordado. Ela abordou pela revalorização do juiz de primeiro de grau. E eu depois, fazendo um retrocesso da minha carreira, me lembrei exatamente isso, né? O juiz, não que ele tiver um valor menor, mas na prática ele tinha um valor menor, porque tu passava pelo primeiro grau e até pelo segundo grau, que é o desembargador, mas sabia que aí demoraria 10 anos para chegar, para ter um julgamento das instâncias superiores. Para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro, vamos lá, mas é de quem nós estamos falando, né? De quem nós estamos falando. É de quem nós estamos falando, os que não vão para a cadeia, né? Porque os outros acabam indo. Então, ela abordou exatamente que foi a revalorização da primeira e segunda instância. Hoje, a caneta deles passou a ter novamente muito peso, muito poder de decisão, e para os advogados, nós advogados, trabalharmos muito a prova para conseguirmos essa absolvição até a segunda instância, porque senão o nosso cliente poderá ser preso. A dona Lia Beatriz conta uma história. Nós falávamos sobre segurança e falamos com muita frequência aqui sobre segurança. Ela diz o seguinte: meu filho tem uma empresa de transportes marítimos aqui em Santa Cruz do Sul. Devido termos muitos clientes empresários, montou com um sócio um depósito nos Estados Unidos. Sexta-feira última, os meliantes cortaram o alarme e o mesmo fizeram com as câmeras. Sábado, ficaram no aguardo e nada foi notado pela empresa de vigilância. Domingo, foram lá e encheram um container com a encomenda que estava lá. Roubaram tudo. Atenção, diz ela, não foi no Brasil, foi nos Estados Unidos. Só foi visto quando os funcionários foram trabalhar no depósito e viram que ele estava vazio. Ou seja, não é só aqui que essas coisas acontecem, né? E a falha da segurança. É que aqui acontece muito, né? Lá vira notícia porque acontece uma vez. Nós aqui acontece toda semana. Porque quem lá comete algum delito é preso e não sai da cadeia. Aqui a pessoa é presa, sai da cadeia, é presa, sai da cadeia. Não, e aí ganha benesses. Entra, sai da cadeia, ganha benesses. Então, assim, não é um país sério. E quando é preso, né, tem que estar em boas condições, pode sair da cadeia e botar o processo ainda. Aqui é palhaçada, assim. Tem que usar a tornozeleira, não tem tornozeleira. Não tem. Não, e essa tornozeleira é a coisa mais desavergonhada, né? Os caras botam um papel alumínio ao redor dela e os caras não conseguem monitorar, não conseguem ter o contato. Papel alumínio de assar peru. Que coisa mais fácil do mundo.
Eu queria dar a última notícia. Não, queria dar a última notícia que o Eunice Oliveira, os senadores, foram hostilizados no Dubai. Amanhã eu em conto. Dubai. Depois amanhã a gente conta pra vocês. Tenho todos bons sonhos. Eu vou pro meu colchão novo. Beijo, até amanhã, depois do Jornal da Pampa.